Olá, meus amigos que acompanham a programação da TV Câmara de Cubatão pelo canal 48.2 digital ou então pelas nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. O programa Em Pauta entra no ar em mais uma sua edição. Aqui está o vereador Alessandro Oliveira, que é o nosso convidado especial para a gente falar sobre vários assuntos, demandas dele, a visita na cidade, os trabalhos realizados por ele. Antes de mais nada, vereador Alessandro Oliveira, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, usando aqui da TV Câmara para prestar conta do nosso trabalho, e é um prazer muito grande estar ao teu lado. Nós estivemos juntos, eu, o senhor, o secretário Alan Clemente e tanta gente de Cubatão, tantas pessoas de Cubatão, lá no campo da Portuguesa Santista. Não deu muito certo não, mas valeu a torcida, né, vereador, naquele dia. Ah, cara. Chegou perto. Chegou bem. Né? Acho que ali precisava ter um jogador que nem eu aos 20 anos. Goleador? Ou tocando a bola só? Goleador? Cara, eu era daquele que jogava no gol, na lateral. A bola era minha. E ninguém joga? Aliás, o Romário disse isso, né? Perguntaram para ele, você viu, Serafim? Perguntaram para ele qual é a vantagem de ser presidente do América. Eu vi Você isso. viu isso? Ele falou o seguinte: bom, primeiro que eu jogo quando eu quero, se o treinador gostar de mim ou não, eu saio quando eu quiser, e se não passarem a bola para mim, não tem jogo. Mas, vereador, aqui falando um pouco, eu sempre disse, gente, volto a repetir, o programa Em Pauta é um programa que nós abrimos espaço para que o vereador venha falar dos seus trabalhos, da sua opinião. É um programa extremamente sério, é um programa muito sério, porém, ele não pode ser um programa tenso, não é? Ele tem que ser um programa leve, até para você, telespectador, saber mais a respeito do que acontece. Vereador, vamos começar a falar desse programa relacionado ao meio ambiente, o que nós estamos vivendo lá no Sul, e agora, recentemente, os problemas envolvendo lá o Jardim Casqueiro. O senhor esteve lá, conversou com os moradores, enfim. Qual é a opinião do vereador com relação ao que aconteceu lá? Bom, primeiro, a pauta meio ambiente é tensa, né, nos dias de hoje, por conta do que vem acontecendo no país, a catástrofe, né, triste o episódio que a gente está vivendo lá com os nossos irmãos, né, Sim. no Rio Grande do Sul. E falar de meio ambiente na cidade de Cubatão é sempre importante. Cubatão já teve episódios bastante tristes tempos atrás, né, por conta da poluição. A gente conseguiu dar uma volta por cima, né, Cubatão considerada cidade símbolo, né, em recuperação ambiental. Só que a gente precisa estar atento a todo momento, e a questão meio ambiente nessa gestão não é dada a devida importância, não, né? Não só por conta do que aconteceu, da devastação que ocorreu no Jardim Casqueiro, na conhecida Rua das Torres, não. Diversas outras situações que aconteceram, a gente não viu um movimento preocupado em resolver e principalmente prevenir, né? Mas falando do Jardim Casqueiro, nós tivemos recentemente uma audiência pública com os moradores do Casqueiro, né? Principalmente aqueles que moram de frente à Rua das Torres. Um episódio triste, uma devastação radical, né? Ao meu ver, crime. E sem dúvida nenhuma, cometeram assassinatos ali de vidas de animais. Animais esses, animais silvestres, a maioria. E sem nenhuma discussão, sem nenhuma, a mínima discussão com aquela população. E lógico, um episódio triste que, por conta disso, árvores de 40, 50 anos foram todas elas arrancadas, sem pudor, sem nenhum sentimento. E depois disso ficaram lá diversos animais silvestres perdidos, sem direção, né? Ninhos de diversos pássaros que foram ali arrancados. Então, além dos relatos e imagens das pessoas que lá moram, de pássaros procurando seu ninho, né? Um ninho com ovos, diversos saruês que ficaram sem direção e que é natural isso, né? Os cachorros
mataram com saroês. Ali era um lugar que servia de pouso para descanso para alguns pássaros, né? Só é muito triste você ouvir aqueles que moram lá e os relatos daqueles que moram lá. E, ao meu ver, um baita de um crime ambiental sem tamanho, né? Então, não é ser radical quando eu digo que foi praticado diversos assassinatos ali dos animais. O senhor chegou a conversar com os moradores? Muito, muito, muito. Tem alguns vídeos triste, muito triste. E também essa audiência, depois dessa audiência, cria-se um documento, né, uma ata que foi feita dos relatos que foram discutidos lá. A gente reforça uma manifestação já existente, né, do Ministério Público, a gente com esses documentos e com alguns outros relatos que nós vamos ouvir, porque as concessionárias, no caso da CPFL, foi convocada, os secretários foram convocados e sequer apareceram, né? A CPFL foi clara conosco, dizendo que o horário administrativo era possível e que estava à disposição para vir falar com o vereador na Câmara. A gente precisa entender esse pessoal, principalmente os secretários do governo, que é com a população que se discute, principalmente, né? Sim. Mas não teve isso. E mesmo assim nós vamos convocar os secretários para, se é que tem alguma justificativa, tentar esclarecer alguns pontos para reforçar esse documento junto já à manifestação feita junto ao MP. Mas depois a gente entendeu a sacanagem, palavra essa. Ao longo a gente entendeu qual foi a sacanagem, qual foi a jogada do desgoverno da cidade. Desgoverno. Um gasto, a partir de agora, que inclusive já sabemos quem é a prestadora, de 15 milhões de reais. Né? Você precisa justificar 15 milhões de reais. Então, só de calçamento ali, mais de 7 milhões. Sério isso? Nós começamos a falar no programa, vereador, o primeiro assunto com relação ao meio ambiente. E este bairro também, aliás, eu disse aqui, eu sempre digo que o vereador, quando ele é eleito, ele pode ter sempre, né, mais votos no bairro ou no outro, mas quando ele é eleito, independente ele é disso, do bairro todinho, ele tem que trabalhar pelo bairro da todo, cidade da inteira, cidade né? inteira, não é? E nós estamos no Jardim Casqueiro, vamos atravessar ao outro lado da cidade para falar da água fria. Água fria. Porque ali existe também uma preocupação disso que nós estamos vivendo lá no Rio Grande do Sul, com relação ao meio ambiente, né? O acesso ali, vereador, e também a possível remoção de alguns moradores ali. É uma preocupação também, vereador? Muito grande. Motivo de discussão, de diálogo? Como é muito que é isso? grande por conta que a gente está falando de vidas, de pessoas, né? Existe a responsabilidade do município, total, mas a justificativa que nós temos é porque ali é um parque estadual. Ok, o parque estadual precisa da necessidade de preservação, concordo, ok. Tá. Mas o que nós temos para oferecer? Né? Enquanto aquelas pessoas estão no bairro, elas precisam ser assistidas. A política pública precisa chegar para essas pessoas. E o que a gente discutiu recentemente foi a questão da mobilidade. Ele não tem condições de trafegar ali o transporte público, né? São diversos carros quebrados e, por conta disso, atrasos, né? Atrasos das pessoas que vão trabalhar, né? Por conta da buraqueira, né? Que tem as rampas das pessoas com deficiências, elas não funcionam por conta da terra que sobe e do balanço do carro, né? A questão do serviço de saúde, por exemplo, o SAMU não consegue entrar, uma ambulância não consegue entrar, uma viatura da Polícia Militar não consegue entrar, entra com muita dificuldade, né? E você ouvir, mas lá é uma área um parque estadual, então, estúpido, me perdoa, né? Então tá, então ofereça a política para essas pessoas, remover essas pessoas. Qual é o projeto de habitação para essas pessoas? Precisa entender que enquanto eles estiverem lá, a responsabilidade é do poder público. Sim, sim. De dar condições para essas pessoas. Um direcionamento, não é? Enquanto não tem, eu preciso oferecer. Então a gente está discutindo para oferecer o básico para essas pessoas enquanto elas estão lá. Vamos tirar muito em breve. Tá, então vamos discutir com a população. Olha,
planejamento é esse, a habitação, o projeto é esse, eles irão para determinado lugar, mas enquanto isso nós estamos oferecendo... Não tem isso, cara. Então imagina a cabeça dessas pessoas, né? Então eu acho um baita de um egoísmo, de uma sacanagem, volto a dizer, o que é feito com aquela população, porque o governo municipal não chama para si a responsabilidade, dá a entender que a responsabilidade é do outro, e não é. A administração, a prefeitura da cidade precisa entender que a responsabilidade com aquelas vidas que lá moram é deles, é do prefeito, é dos seus secretários, é dos vereadores de cobrar a execução disso, né? Então, para de transferir a responsabilidade para o outro, porque é tua responsabilidade. Daqui a pouco você entra com a maior cara de pau lá, pedindo apoio político. Cara de pau, né? Vereador, agora existe uma preocupação também, a gente não pode misturar as coisas, né? As empresas de trem carregam o transporte, não é? Riquezas para o Brasil. E a Rumo, ela corta a cidade de Cubatão, ela ganha o seu dinheiro em Cubatão, mas também tem os seus problemas, não é? Com obras, vazamento de soja e assim sucessivamente. Existe uma preocupação também com relação à empresa, às obras, cruzamentos, com relação à empresa nesta cidade, vereador? Preocupação dessas concessionárias, se tem, eles não demonstram. Não. Eles precisam ter entendimento que é legítimo a linha férrea, como a rodovia, responsabilidade da Ecovias, a linha férrea da Rumo, no caso, saber da sua responsabilidade, né? Tem lá recursos que são altíssimos, né, no transporte de grãos, qualquer que seja a carga, a rodovia de manter boas estradas, enfim. Só que, por conta disso, tem prejuízos para quem mora, né? A Ecovias precisa fazer sempre a manutenção e o papel dela, dando condição para aquelas pessoas. Claro. E a Rumo também a necessidade de assumirem as suas responsabilidades de fazer manutenções da linha férrea na faixa de domínio delas, tanto a Ecovias como também a Rumo Logística. Então, a Ecovias, recentemente, a gente vem sempre discutindo isso, da necessidade de manutenção de limpeza, e eles estão sempre arcando, né? Apesar das vezes não ter condições por conta de maquinário e por entender também que a responsabilidade é do outro, concessionário no caso da Rumo, mas eles são sempre disponíveis, não sei se é essa palavra, mas sempre que a gente requisita, eles estão sempre dispostos a discutir e fazer o papel. A Rumo, eu tive uma dificuldade muito grande de relacionamento, porque tinha um responsável aqui, daqui a pouco ele sumiu, né? Então, quero dizer rápido, quando falar de Vale Verde, a necessidade da limpeza externa do bairro por conta das chuvas, né? Do bairro que já é esquecido pelo prefeito da cidade há muito tempo, né? Não sei se é uma coisa pessoal, né? A birra com aqueles moradores, não sei. Eu acho que porque recentemente ele teve a capacidade, olha só, medíocre o que aconteceu, de ir em rede social atacar o presidente da Associação dos Moradores do Bairro. Silvano, né? Silvano Salles. Coisa de outro mundo, parece aquelas birras da escola, daqueles molequinhos birrentos da escola. O senhor prefeito fazendo isso, pelo amor de Deus, que vergonha para o mundo isso, né? Mas tudo bem, esperar o quê, né, desse indivíduo? Então, as concessionárias, a responsabilidade da limpeza e tal. Só que nós temos um posto fora do Vale Verde, eu já venho para um outro bairro, que tem a necessidade de ser feita a limpeza, a manutenção da rua, né? E eu estava com dificuldade e nós conseguimos recentemente trazer o responsável que se comprometeu a fazer o papel. E a gente, lógico, é do diálogo, é da discussão, mas se entender que tem corpo mole, justiça, representação do Ministério Público, né? Então tivemos recentemente com a Rumo, disse desses dois pontos que são os mais importantes no momento, Vale Verde, e também a questão da soja, que a gente vem batendo isso há muito tempo atrás, desde o início do nosso mandato. Mas são miliantes que arrombam o trem. Cara, não é problema nosso, né? A responsabilidade de resolver essa questão da segurança não é do munícipe, é da concessionária, é da segurança pública, né? Não é do munícipe, né? Então, as sojas e tal, eles que prendam quem está fazendo isso, mas os moradores são vítimas disso. Então, a concessionária tem que ter de pronto um serviço de remoção dessa soja que fica na linha do trem. É podre, sabe disso, né? A chuva, é só uma coisa
né? E os moradores ali do bairro Padre Manuel da Nóbrega, 31 de Março, Vila Nova, almoçando com cheiro de podre dentro da sua casa, moscas e tal. É verdade. Então, mas a gente teve uma devolutiva, né? Quero agradecer o empenho, né? Porque o compromisso foi dado recentemente na nossa última reunião essa semana, e a gente tem ciência que nesse momento eles estão limpando a soja, e ficou a minha responsabilidade de alinhar, aliás, Ecovias e Rumo, e lógico, limpeza urbana, para a gente fazer uma limpeza grande o quanto antes, até porque a gente corre riscos aí de chuvas, né? Depois desse calor grande, a gente sabe que vem chuvas, e as pessoas não podem sofrer por conta disso. Então, tenso. As pessoas ficam por conta do que vê, e lógico, tem medo, receio de acontecer isso aqui. Vereador, só para encerrar com o senhor no nosso tempo, o senhor realizou várias reuniões, algumas delas não teve comparecimento de alguns órgãos. Transtorno do espectro autista, que é uma bandeira que o senhor levanta sempre. Como é que está essa situação? Desrespeito, irresponsabilidade, vou usar a palavra novamente, as 3 pautas, e sacanagem do governo, desse governo municipal que temos. Mas, para mim não é nada novo, porque desde que estou no mandato eu já entendi que não tem compromisso com nenhuma política. Não tem. Não tem dos idosos, lembra que se a gente não tivesse uma intervenção de uma comissão de inquérito nossa, tinha idoso morrendo até hoje, por conta de uma OSC chamada Abraço, que veio de uma forma direcionada. Prova disso são relatórios. Os nossos relatórios mostram, desde lá da Abraço, como essas daí também, que teve escândalo nacional. Estava morrendo um idoso até hoje, porque a gente chegou, morreu 3. Então, não tem compromisso com nenhuma política. E não tem com criança, não tem com criança com deficiência, não tem com criança autista, não tem. E não tem saúde, por exemplo. Eu vou falar rápido aqui. Era 15 mesmo, eu vou ficar, estou à vontade. Nós temos 500 crianças, aproximadamente, na Casa da Esperança. E nós temos 480 crianças esperando serem inseridas no tratamento. Nós precisávamos ter uma outra Casa da Esperança. E a gente discutindo isso. Nós tínhamos, para atender essas crianças que não têm ainda inserido no tratamento, 70% dessas 480 crianças, por exemplo, elas não tiveram nem o primeiro atendimento. Uma demanda de anos esperando. 2, 3 anos. Olha o tamanho do prejuízo cognitivo. E nós tínhamos um neuropediatra. E a discussão, chamamos a saúde, passamos desse para o segundo atendimento, no caso, uma outra agenda, e estamos cobrando, e estão dispostos a prestadora de contratar 3. Mas daqui a pouco a gente tem 3 neuropediatra, que vai investigar o diagnóstico X, inserir em que tratamento. Aí, o inconsequente do administrador da cidade, o seu prefeito, ele, recentemente eu ouvi ele falar, não, nós vamos abrir o CAPS infantil, infanto-juvenil, que é uma bagunça só, que deu aquela confusão, que deu uma rua para o empresário reformou, uma bagunça só, e depois teve umidade na obra, teve que refazer, uma bagunça, que é uma bagunça? É um monte de moleque que governa a cidade, aí eles vão inaugurar. Então ele joga essa que vai ter agora tratamento lá, estupidez isso, ouvir isso. Cerca de 5% mais ou menos dessas crianças que estão na Casa da Esperança vão ser absorvidas. Não é suficiente, chega nem perto. Precisa criar meios, equipamentos que tenham condição de absorver essas crianças, que o diagnóstico está acontecendo, que já era para ter acontecido 2, 3 anos atrás. Olha o tamanho do prejuízo, vamos dizer, cognitivo para essas crianças e para os familiares que querem inserir seus filhos no tratamento. Governos de moleques irresponsáveis, inconsequentes, que não cuidam da sua população, que não garantem o direito das nossas crianças. Sim ou não? Uma comissão especial de inquérito, como o senhor já disse, poderá ser aberto com relação a essas reuniões? É que é tanta bagunça nessa cidade que nós estamos completos de comissões, mas eu faço parte da comissão permanente de educação e, por sinal, agora, depois do que aconteceu, um episódio bastante triste, Guilherme de Salão, presidente, eu tenho uma admiração grande desse menino jovem, promissor na política,
é o presidente dessa comissão. Então, nós estamos discutindo, vamos tomar algumas decisões juntos e se não vai pelo amor, seu prefeito, de colocar para essas crianças por direito política pública, vai pela dor, vai pela justiça. Legal, vereador, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no programa Em Pauta e até o nosso próximo encontro, tá bom? Até, muito em breve, sempre um prazer e você sabe do sentimento que eu tenho por você. Você é um irmão. Te amo. Um abraço. Gente, vereador Alessandro Oliveira foi o nosso convidado especial do programa Em Pauta desta edição, abordando vários assuntos relacionados à cidade de Cubatão. A você em casa que nos acompanhou, mais uma vez, os nossos sinceros agradecimentos, um abraço a toda a equipe de produção. E você em casa, os nossos agradecimentos, o nosso abraço e continue nos acompanhando pelo canal 48.2 Digital ou então pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook e também no YouTube. Um abraço a você de muito carinho e de muito respeito. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço e até o nosso próximo encontro.